Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho desse Espírito Santo que foi aqui adorado e engrandecido, é o qual nós temos ouvido nas terças da esperança. O pastor Edson trouxe que na presença do Espírito Santo nós temos um consolador. O missionário Eli trouxe na semana passada que na presença do Espírito Santo nós temos um capacitador. E nessa noite eu gostaria de falar um pouco que na presença do Espírito Santo nós temos um intercessor. E para mim é um privilégio poder falar do Espírito Santo. Agradeço ao conselho da igreja, ao pastor Edson pela confiança. Agradeço ao meu marido que estruturou a minha palavra. E eu tenho grande alegria, porque para mim é um presente de aniversário, já que amanhã eu completo 38 anos. Então, nada melhor do que poder celebrar esse aniversário falando do meu melhor amigo. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 26 e 27. A versão que vai estar aí para vocês é a King James. E é uma versão que eu gosto muito, então eu quis trazer nessa tradução, para nós meditarmos um pouco nessa palavra gloriosa. Diz assim a palavra do Senhor: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Em outra versão, em gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Senhor, com muito temor na Tua presença e tremor, eu trago hoje, Senhor, à Tua igreja, uma meditação sobre a importância do maravilhoso Espírito Santo, como nosso intercessor e nosso ajudador. E eu quero aqui pedir que o Senhor use esse vaso que é tão pequeno e carece da sua glória e da sua graça todos os dias e da sua misericórdia. Sê conosco, Senhor, sê comigo, sê, ó Pai, com a Tua igreja cada dia, e que o Espírito Santo traduza tudo aquilo que nós não conseguimos aqui expressar. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo, quando Ele intercede por nós, Ele intercede nas nossas fraquezas, Paulo diz aos romanos. E essas fraquezas são tantas, que eu acredito que você e eu passamos tantas vezes essas fraquezas, porque se estamos abatidos, às vezes deixamos de orar. Se estamos tão animados, às vezes nos perdemos no tempo e deixamos de orar. E o texto de Tiago também diz que muitas vezes essa nossa fraqueza, ela nos impede porque nós não conseguimos orar e pedimos mal. O texto diz assim em Tiago 4, versículos 2 a 3. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem, e pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. É interessante porque quando falamos das nossas fraquezas e o Espírito Santo intercede por nós, é porque nós temos essa dificuldade de pedir e de expressar ao Senhor exatamente aquilo que nós necessitamos. E muitas vezes nós travamos batalha, e é muito claro isso, por exemplo, no texto de Daniel, quando Daniel passa uma grande batalha. E aquela batalha dele, ele está em jejum, ele está em oração, e naquele momento não chega a resposta. Ele estava orando pelo povo de Israel. Não é diferente no tempo de hoje. Quando nós muitas vezes entramos em oração e travamos batalhas no campo do mundo espiritual. Muitas vezes parece que a oração não sobe, parece que está ali, está barrado, porque estamos pedindo mal, porque nós estamos
não entendendo a batalha que estamos passando para poder alcançar o coração de Deus naquele momento. Sabe, irmãos, quando eu penso nessa fraqueza que é humana e é nossa, eu penso que isso também é uma estratégia do nosso adversário, de poder atingir as nossas vidas para nos deixar fracos, porque assim nós não oramos, assim nós não buscamos o Senhor, porque por meio da oração, nós vencemos batalhas e alcançamos no Senhor força nas nossas fraquezas. E também na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis, ou como nessa versão que nós lemos da King James, que diz que Ele intercede por nós nas palavras que são impossíveis de serem interpretadas. Quantas vezes as lágrimas saem, a dor na alma está, mas as palavras não conseguem ser expressadas em nossas orações. E o Senhor Deus, Ele vai sondando o nosso coração por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus intercede, colhendo as nossas lágrimas e interpretando ao Deus Todo-Poderoso aquilo que nós queremos, aquilo que precisamos, conforme a vontade do Pai, que nós veremos logo mais. Às vezes eu entristeço o meu coração, porque eu percebo que as pessoas não entendem a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo que mora dentro de nós, como Tiago falou aqui no louvor, ele mora, ele habita em nós. Eu me envergonho por inúmeras vezes que me deixei falhar com o Espírito Santo. Sei que não vai ser a primeira, porque sou ser humana, mas eu sempre fico muito chateada quando eu percebo que entristeci o Espírito Santo, porque Ele está nos nossos gemidos inexprimíveis, nas palavras que não conseguem ser ecoadas. Ele vai até o Pai e intercede por mim. E como pode eu entristecer? Eu tenho lido esse livro, Chávida, O Poder Secreto da Oração e do Jejum, um livro espetacular, e ele tem me ensinado duas lições muito importantes. Tem muitos textos bíblicos, e ele traz muito sobre essa questão dessa vivência com o Espírito Santo. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que ele disse: quantas vezes o Espírito Santo está nos pedindo, com gemidos inexprimíveis, quando nós estamos orando, para que nós oremos pelos outros, pela causa do próximo, e jejuamos por esta causa, para que assim a vida daquela pessoa seja alcançada. Nós vimos aqui testemunhos da presença gloriosa do Espírito Santo que intercedeu pela Júlia e fez assim uma glória ser manifesta. É um gemido inexprimível. E ele ainda traz algo muito interessante, que ele estava pregando em um determinado lugar. O Espírito Santo trouxe para ele uma revelação de como que a igreja dele precisava se posicionar. O Espírito Santo de Deus disse: há um gemido sobre a igreja, e vocês precisam se levantar das 4 da manhã às 7 da manhã, se reunindo na igreja local, orando pelo povo, e orando por essa situação que vocês estão vivendo. Ele estava em uma cidade, a esposa dele em outra. A esposa dele então entra em contato com ele e fala aquilo que Deus havia revelado a ela. Era exatamente a mesma revelação. O Espírito que estava gemendo pela igreja, com gemido inexprimível, foi também na esposa dele e trouxe essa direção: a igreja precisa orar das 4 às 7 da manhã. Ele disse que no primeiro dia foram 5 pessoas. Ele e o pastor titular não puderam estar porque já tinham agendas a cumprirem. No segundo dia foram 2 pessoas. No terceiro dia, o Espírito Santo de Deus havia falado ao irmão no segundo dia de que ia levantar as crianças para estarem orando. E então no terceiro dia, a filha dele de 4 anos vai até o quarto dele e diz: papai, levanta, porque o Espírito Santo falou que nós precisamos ir orar na igreja.
E quando ele chega à igreja, a igreja estava cheia de crianças, às 4 horas da manhã, porque todas elas haviam acordado os pais para irem para a igreja orar. E eles terminaram aquela campanha pela qual o Espírito Santo levantou com 200 intercessores às 4 e às 7 da manhã na igreja local. Esse é o Espírito Santo que geme pela igreja, por mim e por você. Que quando você não consegue orar, quando você não consegue falar, Ele fala por mim e por você. E por fim, o Espírito Santo que intercede, sonda os corações. Ele sabe o mais profundo do nosso coração. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, que somos nós, em conformidade com a vontade de Deus. Olha que lindo. Ele olha a nossa fraqueza. Ele conhece o gemido da alma. E Ele conhece o mais profundo do coração. É uma terça da esperança. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. E toda vez que você mencionar a terça da esperança, eu quero que você lembre, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que intercede por nós, é o que nos dá esperança, porque a oração chega ao Pai por meio dele. Então, quando você levantar sua campanha, minha irmã, meu irmão, tenha certeza de que o Espírito Santo de Deus está intercedendo por você e por mim. Ele está intercedendo por nós, por esse clamor, sondando o seu e o meu coração. Só que também nós precisamos avaliar, porque às vezes os pedidos que nós fazemos, nós estamos com o coração amargurado, às vezes o coração está com ódio, às vezes está com raiva. Não tem como você querer que o seu pedido seja aceito, se antes você não colocar diante dele o seu coração. Se ele sonda o coração, ele quer que você fale com ele sobre o seu coração. Limpe o seu coração. Por tantas e tantas vezes, o Espírito Santo fala conosco, para que nós possamos assim nos apresentar em obediência, nos arrependermos, para que assim a nossa oração possa ser alcançada perante o Pai, porque a vontade do Pai é que vai acontecer. É a vontade do Pai. Veja que o versículo 27 diz: Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. É a vontade de Deus sobre nós. Então, se a gente não sabe como pedir, como ele falou, pedimos mal, como Tiago nos instruiu, quer dizer que há uma vontade de Deus muito soberana sobre nós, que o Espírito Santo interpreta, porque às vezes nós não conseguimos entender, porque o nosso coração às vezes se fecha. E nessa noite, eu gostaria de fazer um convite a você. Se você está buscando ao Senhor, se você tem feito a sua campanha, mas o seu coração ainda carrega alguns pesares, algumas amarguras, algumas dores, entregue agora diante do Espírito Santo de Deus. Diga: Espírito Santo, limpa o meu coração. Espírito Santo, entrego diante de Ti. Eu peço para que o Senhor venha e venha me purificar de tudo aquilo que não é agradável. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes eu ouço muitas pessoas dizer: minha oração parece que não está sendo respondida. Minha oração parece que não está sendo respondida. O problema não é do Espírito Santo, do nosso amigo intercessor. Mas é porque às vezes nós precisamos apresentar diante dele quem somos. O nosso coração. Porque ele sonda as intenções do nosso coração. Qual tem sido a sua intenção? A intenção do seu coração na sua campanha? Só receber algo de Deus? Ou poder buscar uma intimidade com esse Espírito Santo? É glorioso poder vir a um culto e saber que a presença do Espírito Santo está aqui.
Quando Shavda traz esse testemunho no livro dele, ele diz que o Espírito Santo disse assim: há muitas igrejas que não têm mais a mim e acreditam que ainda estão com o Espírito Santo. Ele falou: busquem. Quando eu li isso, eu disse: que privilégio que nós temos enquanto IPI Dourados, de saber que o Espírito Santo está aqui. E é por isso que você está sentado nessa cadeira. É porque o Espírito Santo ainda tem movido corações e vidas e mensagens que vem trazer para você a realidade de um Espírito poderoso, chamado Espírito de Deus, que intercede por nós. Que intercede por nós. O maior anseio que eu tenho na minha vida é conhecer com profundidade esse Espírito Santo mais ainda. O maior anseio que eu tenho é que a igreja possa entender a importância da intimidade com o Espírito Santo. A intimidade com Ele é tão maravilhoso, é tão acolhedora, é tão bom sentir o cuidado e sentir que você tem alguém todos os dias com você. É intimidade. E eu anseio que você e eu possamos querer cada vez mais desse Espírito Santo, que conhece a nossa fraqueza, que intercede por nós, nossos gemidos da nossa alma, e que sonda os nossos corações. Ele é um amigo maravilhoso. Eu fiquei impactada com a presença do Espírito Santo no domingo, na vida do jovem que chorava incessantemente, porque o Espírito Santo tinha movido no coração dele, porque o Espírito Santo sondou o coração dele, porque o Espírito Santo falou para ele que ele precisava confessar e perdoar. E então ele recebe o toque do Espírito Santo. É tão maravilhoso. Nós vamos ouvir uma canção. Eu gostaria que você pudesse se colocar em pé e apresentar o seu coração, as suas fraquezas diante dele. Que você possa colocar diante dele os gemidos da sua alma, as suas aflições. Mas também que você possa dizer: Espírito Santo, se tem algo ainda aqui que não lhe agrada, e é por isso que às vezes as batalhas estão sendo tão travadas, eu quero que o Senhor limpe o meu coração, porque o Senhor sonda e me conhece profundamente, como diz o salmista. Então, ao ouvir essa canção tão conhecida, eu peço que o Espírito Santo de Deus, meu amigo Espírito Santo, ministre nos corações, fala vidas aqui. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo,
Nessa noite eu te faço um pedido. Interceda pela tua igreja. Interceda pela tua igreja, porque há fraquezas em nós. Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, porque as nossas palavras às vezes não expressam exatamente aquilo que nós precisamos. Sonda os nossos corações, meu amigo. A tua igreja suplica a ti. Leve ao Pai o nosso clamor, porque o Senhor está aqui. A tua presença é gloriosa neste lugar. E eu sei que cada coração está sendo sondado por ti. E na taça do Senhor, Deus Todo-Poderoso, está sendo colocada as nossas orações. Obrigado por interceder por nós. Obrigado por olhar por nós, pela tua igreja. Eu te agradeço. Eu agradeço, Senhor, porque nessa noite eu sei que o Senhor tem movido o céu. Espírito Santo, obrigado. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.